Era uma terça-feira qualquer. A fila do mercado estava grande, o carrinho mais cheio do que o bolso podia suportar. Mas ele, vamos chamá-lo de Daniel, não queria passar vergonha. Olhou para a esteira, olhou para o visor da maquininha e digitou a senha do cartão como quem lança uma âncora no fundo de um mar desconhecido, parcelado em 3 vezes, sem juros. Naquela hora não doeu. Na verdade, até aliviou. Uma vitória pequena contra um mundo que cobra caro para viver. Só que, como uma goteira que parece inofensiva, aquilo que começa com um só dessa vez, vai encharcando a casa toda, pouco a pouco, sem fazer barulho. A próxima foi a escola da filha. Depois, o gás que acabou. A internet cortada no meio de uma entrevista de emprego. Tudo precisava ser resolvido. Tudo parecia urgente. Então ele resolveu, com outro cartão, outro limite, outro prazo. E é aqui que a história realmente começa. Porque ninguém ensina a gente a perceber quando uma corda que ajuda começa a enforcar. Daniel ainda sorria por fora, fazia piada, brincava com a filha no fim do dia, mas à noite deitava no escuro, encarando o teto como quem esperava uma resposta. E o coração começou a falar mais alto, num ritmo estranho, num compasso acelerado. E foi aí que a ansiedade bateu na porta, sem pedir licença. E ela nunca vem sozinha. No começo era só um aperto no peito, como quem prende o ar sem perceber. Um suspiro aqui, outro ali, e o coração acelerava nas horas mais improváveis, lavando a louça, pegando o ônibus, abrindo o aplicativo do banco. Daniel já não dormia direito. Virava de um lado para o outro como se o travesseiro escondesse as respostas que ele tanto procurava. Mas tudo o que encontrava era um pensamento que não parava de ecoar. Como eu vou pagar isso tudo? A ansiedade é uma visita sorrateira. Não arromba a porta. Ela escorrega pelas frestas da mente e se instala sem avisar. Começa pequena, mas vai crescendo com cada boleto esquecido na gaveta, cada ligação de número desconhecido, cada notificação que vibra no celular e faz o estômago revirar. E ela é traiçoeira, porque faz o tempo correr e travar ao mesmo tempo. As horas no trabalho passam arrastadas, mas os prazos vencem num piscar de olhos. Daniel mal percebia o que comia, mal ouvia o que os outros diziam. Sua mente estava sempre a 2 passos à frente, num futuro assustador que talvez nunca acontecesse, mas que ele vivia todos os dias, por antecipação. E nessa correria interna, ele tentou se manter firme. Afinal, precisava parecer forte, mas até os fortes desabam quando carregam o invisível por tempo demais. Foi então que ele começou a se culpar. Culpar-se por cada escolha, por cada passo, por não ter previsto a tempestade. E é aí que o jogo muda, porque a culpa não apenas pesa, ela envenena por dentro. E mal sabia Daniel que essa seria a próxima porta a se abrir. Culpa não grita, não se impõe. Ela sussurra, baixinho, insistente, cruel. Daniel começou a ouvir essa voz sutil, nos momentos mais silenciosos. Você deveria ter pensado melhor. Era óbvio que isso ia acontecer. Você colocou sua família nessa situação. Ele tentava se distrair. Às vezes ligava à TV, outras vezes fingia rir de vídeos curtos no celular. Mas a culpa, ela se esgueirava por trás da tela, infiltrava-se na alma, escurecia os olhos. E o pior da culpa não é o que ela diz, é o que ela faz você acreditar. Daniel, que sempre foi batalhador, passou a se ver como um fracasso. Alguém que não soube cuidar, que perdeu o controle, que não merecia compreensão. E quanto mais ele se culpava, mais se distanciava da esperança. Porque a culpa cria um espelho torto. Você se olha e não se reconhece. E com ela veio o desejo de se esconder, de se calar, de evitar olhares que julgassem, de negar convites que exigissem um sorriso que ele não tinha mais. Foi nessa sombra que a vergonha encontrou brecha para entrar. E quando a vergonha chega, ela fecha todas as cortinas da alma. A vergonha não chega fazendo alarde. Ela pousa leve, como poeira sobre um móvel esquecido. E quando você percebe, já está coberto por inteiro.
Daniel começou a evitar encontros. Inventava desculpas para não ir a aniversários, ignorava mensagens de amigos, recusava até aquele cafezinho com a vizinha do andar de baixo. Era mais fácil assim, mais seguro, porque a vergonha cria uma prisão invisível, onde o carcereiro é a própria consciência. E não era pelo que os outros diziam, era pelo que ele imaginava que diriam. Olhares se tornavam julgamentos. Silêncios se tornavam acusações. E até o abraço da esposa parecia, às vezes, carregado de decepção, mesmo quando não era. No fundo, Daniel se sentia indigno, inútil, quebrado por dentro, como participar de um almoço de família se ele nem conseguia comprar carne para casa, como sorrir numa roda de amigos se cada risada parecia zombar da sua situação. E assim, ele se afastou. Um passo por dia, até que o mundo ficou pequeno demais. Apenas ele, seus pensamentos e um medo crescente. Sim, porque é isso que vem depois do silêncio da vergonha. O medo. E esse medo tem o poder de congelar até as almas mais corajosas. Se a culpa é um espelho torto, o medo é um espelho escuro. Você se olha e não enxerga mais nada. Daniel agora vivia sob a sombra desse medo. Não era um medo comum, desses que passam com a luz acesa. Era um medo espesso, que se agarrava ao corpo como uma segunda pele. Medo de não conseguir pagar o aluguel. Medo de ver o nome sujo estampado em letras vermelhas. Medo de abrir a caixa do correio. Medo de ouvir o telefone tocar, porque toda ligação parecia um aviso de que o chão estava prestes a ceder. E como todo medo verdadeiro, ele não fazia barulho. Ele travava os músculos, apertava o peito, fazia a voz embargar na hora de pedir ajuda. Daniel começou a evitar até pensar, porque pensar doía. Pensar fazia o coração bater mais forte, não de emoção, mas de pânico. Era como estar dentro de um carro desgovernado, em alta velocidade, sem saber quando viria a curva ou o muro. Ele acordava cansado, trabalhava no automático, sobrevivendo um dia de cada vez, sem planos, sem esperança. E o corpo começou a dar sinais, porque diferente da alma, ele não sabe fingir por muito tempo. É aí que entra a parte mais cruel dessa história, quando o corpo começa a gritar tudo aquilo que a alma tenta esconder. Daniel não dizia nada, não chorava, não reclamava, mas seu corpo falava por ele. Primeiro foi o sono que sumiu, como se cada noite fosse um campo de batalha. Ele fechava os olhos, mas a mente acendia luzes, contas, medos, lembranças, cenas de um futuro que ele nem sabia se aconteceria. Depois veio o estômago, uma mistura de fome e enjoo. Em alguns dias, ele não comia nada. Em outros, devorava tudo, como se pudesse preencher com comida o vazio que crescia dentro dele. Vieram também as dores, nos ombros, nas costas, na cabeça. Dores que nenhum remédio curava, porque não era o corpo que estava doente. Era a alma que estava gritando por socorro. Daniel passou a viver num corpo cansado de lutar, mas que insistia em levantar, porque ainda havia boletos a pagar, filhos a alimentar, e a esperança, por menor que fosse, de que um dia tudo aquilo passaria. Mas como lutar, se até os laços mais fortes começam a se romper? Porque o endividamento não quebra só o bolso, ele trinca os relacionamentos. E essa é uma dor que não vem sozinha. O amor, quando pressionado, não desaparece de repente. Ele vai se desfazendo nos detalhes, nas respostas curtas, nos abraços frios, nos silêncios longos entre quatro paredes que já foram abrigo e agora soam como eco. Daniel sempre acreditou que o amor bastava, que o esforço falava mais alto, que a sua família entenderia o que ele estava passando. Mas até o mais puro dos sentimentos se abala quando a geladeira está vazia e a luz ameaça ser cortada. Começaram as discussões por pequenas coisas. Por que comprou isso agora? Você não avisou que estava atrasado com a fatura? E aquele empréstimo você fez sem me consultar? Daniel não queria mentir, mas a vergonha o fazia esconder. E o que era proteção
virou afastamento. Ele se sentia cada vez mais sozinho, mesmo rodeado por quem amava. A filha, antes grudada em seu colo, agora o olhava com olhos confusos, como quem sente, mas não entende. E a esposa, cansada, tentava manter o equilíbrio entre o apoio e o desespero. Os amigos pararam de chamar. Os sorrisos viraram raros. E o lar, antes refúgio, tornou-se território minado. Porque a dívida, quando não é resolvida, se infiltra em tudo. Ela corrompe a confiança, inverte os papéis e transforma o amor em sobrevivência. E quando até os laços mais profundos parecem frágeis, a esperança começa a murchar. Devagar, sem alarde, como uma flor esquecida na janela. Não é de uma vez. A esperança não desaba como um raio. Ela vai se apagando aos poucos, feito vela no fim, quando a chama ainda dança, mas já sabe que vai sumir. Daniel ainda acordava todos os dias, ainda levantava, ainda colocava a mochila da filha nas costas, dava beijo de boa noite na esposa e respondia: "Tá tudo bem", quando alguém perguntava, mas não estava. Não há como estar quando se está exausto de fingir. Os sonhos que ele tinha, de abrir o próprio negócio, de levar a filha à praia, de comprar uma bicicleta nova, foram sendo engavetados, um a um. Não porque ele desistiu, mas porque simplesmente já não via sentido em sonhar. A vida tinha virado sobrevivência. Uma sequência de dias cinzas, onde a única meta era passar para o próximo, sem desmoronar. E foi nesse quase fim. Nesse momento onde nem as lágrimas mais vinham, que algo aconteceu. Porque às vezes é no instante mais escuro da madrugada que o céu começa lentamente a clarear. E quando Daniel pensava que não havia mais saída, uma luz rompeu as trevas. E o que essa luz revelou, você vai se surpreender com o final dessa história. Foi numa manhã comum. Daniel acordou do mesmo jeito, cansado, preocupado, sem ânimo. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele se ajoelhou, sem ensaiar palavras, sem pedir um milagre. Apenas sussurrou: "Deus, me ajuda." E naquele instante, algo diferente aconteceu. Não, os boletos não desapareceram. O nome dele ainda estava negativado. A geladeira continuava quase vazia. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu paz. Uma paz que não vinha do dinheiro nem das respostas, mas de uma presença invisível e poderosa. Foi como se Deus tivesse sentado ao lado dele, como se dissesse: "Você não está sozinho, eu vejo sua dor, e mesmo que tudo pareça perdido, eu sou o Deus das causas impossíveis." E essa certeza começou a fazer brotar uma nova força dentro dele, uma coragem silenciosa, uma esperança que não vinha do mundo, mas do alto. Daniel passou a orar, a confiar, a lutar com fé, e pouco a pouco portas começaram a se abrir, a mente clareou, as relações se restauraram, e mesmo ainda com desafios, ele sabia que havia um propósito em cada passo, porque o maior pagamento que Deus faz não é com dinheiro, é com vida restaurada, alma curada, dignidade devolvida. E se você, ao ouvir essa história, sentiu que ela também é sua, não ignore esse sinal. Ore comigo, se entregue, busque essa luz, porque você não está aqui por acaso. Se essa mensagem tocou seu coração, se inscreva agora no canal Caminho Celestial, ative o sininho e compartilhe essa oração com alguém que precisa. Aqui, todos os dias, nós oramos por você. Aqui, a esperança sempre tem um recomeço.